E aí, pessoal? Bom? Vamos ver se o som tá legal. E aí, pai? Tudo bem? Vou gravar um vídeo rapidinho com meu pai, só para testar, para ver se eu vou dar conta de entrevistar as pessoas certinho. Então, eu tô aqui com meu pai durante essa quarentena, então a gente está aqui na casa do meu pai, tomando todos os cuidados, né? Embora já totalmente Dentro de casa não dá pra usar máscara. usar máscara dentro de casa. E a relação social tá aqui aberta, né? Sem problema. Isso aí. Enfim. É nóis. Então aqui, falar um pouco do livro. Aí tá aparecendo invertido para vocês e o nome é complicado mesmo. Enga Amore Quixotesco. Então, como eu vou fazer um negócio curto, eu vou gravar aqui com meu pai uma leitura e uma conversa rápida. Assim. Então, pai, queria que você falasse um pouco sobre a peça de teatro, a tua peça de teatro favorita como ator ou como produtor. Você tinha mencionado pra mim que era uma peça chamada Os Retirantes que você fez. É uma peça que eu fiz em São Paulo, na Faculdade Anchieta. A gente fez um grupo de teatro universitário, chamava Tema 1. E a gente fez um trabalho experimental na época. A direção foi do Alexandre Sgressia e a gente fez um trabalho de criação coletiva, que é uma coisa que a gente, como eu tinha feito dinâmica de grupo lá em Araçatuba com o Lauro de Oliveira Lima, e por conta disso tinha feito método Paulo Freire, dessas ideias, eu fazia pedagogia e atuava no movimento de pedagogia, então uma das coisas que eu procurava tinha essas ideias de estar trabalhando em dinâmica de grupo. Então a gente criou uma peça de teatro em dinâmica de grupo, em que você tinha um diretor, mas o trabalho era um trabalho de criação coletiva, ele orientava, e ele fazia o trabalho de orientação. Ele não atuou como ator. Então tinha um grupo de pessoas que o Roberto, eu, Cláudio, Azuma. E qual é a coisa que você achou mais legal dessa obra aí coletiva? O fato dela ser coletiva? Sim, foi essa O que apareceu? O que aflorou assim? Essa experiência que foi legal, ficou um trabalho diferente porque a gente não tinha cenário. Nosso cenário era feito com o movimento dos atores em cena. Quer dizer, os atores compunham o cenário. Então, não tinha... Não tinha protagonista. Tinha protagonista? Tinha protagonista. A peça tinha um casal de retirantes e tinha os que estavam junto com eles, né? Então a gente contava a história desse casal que chegava em São Paulo, saindo do norte, e aí a gente tinha, acho que o trabalho era um trabalho de luz e movimento de corpo, praticamente figurino também, não tinha, um figurino era um figurino simples, que eu me lembro, e foi um trabalho bastante criativo. A gente representou em São Paulo, representamos na Pompeia, eu lembro da Pompeia, que lá no colégio da Pompeia. A gente foi a Minas com ela, em Botelhos, representamos lá em Botelhos, entendeu? Foi um espetáculo legal. Quer dizer, foi assim, em termos de experiência de estar pensando o trabalho coletivo e fazendo o trabalho coletivo. Mas foi uma experiência. Depois, quando eu terminei a graduação, eu fui dar aula, por exemplo, nessa época eu estava na Otis ainda trabalhando, né? Fazendo graduação, etc. E eu não tinha feito ainda a escola de teatro em São Caetano. Isso eu estava na graduação, acho que foi 69, 70 por aí essa peça. Porque eu vim em 68 para São Paulo, eu entrei na faculdade em 68 aqui, transferi. E aí essa foi uma experiência legal, porque era uma coisa que, sabe, que tá ligada a uma visão meio
Agora eu falo de anarquismo, né? Na época a gente nem sabia o que era anarquismo, né? Que ideia de você não ter um chefe, coisa do tipo. Eu estava pensando em termos de relação horizontal, que era um movimento que estava ligado à igreja. Eu tinha a Banjec, Juque, aliás, se não me engano foi em 69, o AI-5 foi 13 de dezembro de 68. Então, uma forma de fazer política era fazer teatro, por exemplo, o que a gente fez na Anchieta na época, entendeu? Depois disso que eu fui fazer escola de teatro em São Caetano, entendeu? Aí teve, na época, teve o grupo Kalinka também, que eu participei de dança russa, entendeu? Ah, você fez dança ao mesmo tempo? Foi, Dança russa. Depois, Aqui em São Paulo já? Em São Paulo, com o grupo Kalinka. Capital. Depois, Vocês se apresentaram na Bandeirantes, né? Na TV Cultura, no movimento, no TV Cultura teve um programa, a gente se apresentou lá. Também a gente participou com o grupo Kalinka do Festival, Festa do Verde lá no Ibirapuera, né? A gente fez várias apresentações com o Kalinka, entendeu? Mas depois quando o Garrasta Azul Médici entrou, que endureceu o jogo, aí tinha os Isas, um cara que era da comunidade eslavo, não sei se era lituano ou da Letônia, ele morava em São Paulo, ele era agente também do Senimar, e ele sugeriu que a gente acabasse com o grupo. Por Aí quê? a gente acabou o grupo Kalinka, mas foi um Por quê? chororô. Porque foi... O cara achou que era como era russo, comunista, As pessoas coisa do tipo. iam desconfiar. Achar que era tudo comunista, qualquer coisa do tipo, aí ele Mas sugeriu no caso específico do grupo de dança Kalinka, não tinha nada a ver com o comunismo. não tinha nada a ver com o comunismo. Era um grupo de eslavos, de gente da comunidade da Vila Zelinda, em São Paulo, Entendi. entendeu? Os Isas também era de lá, entendeu? E aí a gente tinha um coral também, tinha dança e coral, que cantava em russo. Em russo. Você cantou também. Cantava em russo. É isso aí, entendeu? Sabia Gonzagão. não sabia o que estava cantando, mas cantava. Gonzagão e Tchaikovsky. Isso aí. Era o repertório. Legal, pai. Bacana. Meu pai me ajudou na formação nossa aqui, né, em casa, que ele gosta muito de teatro, né, como vocês já perceberam. Muito fácil fazer meu pai falar de teatro. E aí, desde pequenininho, meu pai nos levava ao Sesc ver show de música, peça de teatro infantil, de boneco. Então meu pai, tudo que tem palco ele gosta, né? Tudo que tem palco, cultura popular ele curte. Não, porque inclusive o curso de ator de São Caetano, eu fiz o curso do Emílio Fontana em São Paulo no TBC, antes de fazer São Caetano. Mas o TBC com o Emílio Fontana era muito... Eu não me dei bem lá, não. Entendi. Aí quando eu fui para São Caetano tinha a Jura Otero, que é ex-mulher do Décio Otero do Estágio. Ela dava expressão corporal pra gente. Então, o teatro de São Caetano era muito criativo e tinha tudo inovação. A Escola de Música de São Caetano é uma escola que foi depois incorporada à Unicamp. Legal. Por conta da criatividade, que eles tinham um trabalho de pesquisa muito legal na Escola de Música de São Caetano. E isso também estava no teatro. Então, o Teatro de São Caetano também, na Fundação das Artes, era um grupo de teatro inovador, entendeu? No modo de pensar a peça. E aquela peça, a peça que você mencionou, que é Retirantes, ela tinha um final bom ou terminava mal? Terminava bem ou terminava mal? Você considera que ela era mais... Não, era uma peça progressista, não era, eu tenho a peça, depois eu vou dar uma olhada. Era um drama mais para trágico ou mais para... Não, eu acho que era para falar, por exemplo, uma crítica social da vida do nordestino, Entendi. do retirante nordestino. Tinha uma coisa meio brechtiana, assim, ou eu tô errado? Era.
Uma Mas coisa tinha, a sociológica. maioria das músicas, a música do Edu Lobo. Borandá, Chegança, entendeu? Legal. E o Edu Lobo, na época, as músicas, o Edu Lobo compôs tudo, as músicas dele eram tudo muito. Porque é o que vai acontecer, eu não sabia disso, mas eu li alguma coisa sobre a derivação que houve da Bossa Nova do João Gilberto Uhum. para o CPC da Uni. Então, o Carlos Lira, agora que eu sei, né? O Carlos Lira é um dos caras que fundou o CPC da Uni. E o Edu Lobo, chegou um momento que ele resolveu, ele começou a fazer compor músicas ligado ao Nordeste, porque o pai do Edu Lobo, o Fernando Lobo, ele era de Recife, então o Edu era nascido em Recife, Ah, o Edu Lobo nasceu em Recife. morava no Rio, então ele começou a fazer música com temática, Bupa Neguinho, Entendi. essas coisas, tudo ligado ao Nordeste. Nordestino. E aí O o Edu que Lobo tem a acontece? tua idade, mais ou menos, né? Ou talvez um pouco mais. E aí o que acontece na Bossa Nova? Vai haver uma Bossa Nova vai virar um movimento de crítica social. Então você vai ter o André, Chico, todo esse povo que vai vir depois na sequência. Uhum. A ideia do barquinho, do João Gilberto, essas coisas vai ficar para trás. Por isso que você vai ter um certo momento Uma bossa mais engajada. uma bossa engajada. E você vai ter um certo momento uma bronca lá no festival, quando esteve em 68, confrontou, se não me engano, o Sabiá, do Tom Jobim, para não dizer que falei das flores do Vandré. O pessoal queria que o Parintins, para não dizer que não falei das flores, ganhasse o festival. E o jurado ganhou a música do Jobim e do Chico, que é o Sabiá, e deu um bororô lá, né? Sei. O público não gostou da ideia. Então, essa estética de engajada que estava na peça que a gente fez lá na Anchieta. E essa peça foi trazida pelo Bosco, o Bosco e a Leiná. Eles militavam no movimento de esquerda aqui no Nordeste. Uhum. E o pessoal deles caiu lá, foi preso lá em Crateús, para aquele lado. Então eles vieram para São Paulo e eu conheci o Bosco na Otis, trabalhando na Otis. Entendi. E aí por acaso nós estávamos também na Anchieta. Ele estava fazendo ciências sociais na Anchieta. Então eu vi ele na Otis, aí eu fui para a faculdade, na pedagogia lá no quilômetro 26 da Anhanguera e cruzei com ele lá. Falei, ué, e ele estava fazendo ciências sociais na Anchieta e eu estava fazendo pedagogia. E a gente ficou amigo, ele trabalhando lá na área de produção, na área de controle de produção, e eu trabalhando na área de custos, controle de custos. Legal. E a gente fez amizade lá. E ele que trouxe essa peça do Jairo Lima, o autor da peça é Jairo Lima. De Fortaleza, né? Você Pra falou. não dizer, como é que chama a música? Mas livrai-nos do mal, chama a peça. Mas livrai-nos do mal. Legal. Esse é o nome da peça. Bom, pessoal, para não dizer que não falei um pouco do meu livro nesse vídeo, eu vou ler um poema que, inspirado mais ou menos no que o meu pai está expondo. É um poema do meu livro que se chama De um Estrangeiro a Itanhangá, mas poderia ser De um Retirante a Itanhangá, né? O poema é assim, ó. Meus pais vieram aqui há 30 anos. Vai aparecer invertido, mas confia em mim, é isso que está escrito aqui. Meus pais vieram aqui há 30 anos. Eu era só criança saída do reinado. Chegamos a esta cidade criança, e cá meus pais forraram a pança, com golpes e com concreto armado. Por isso estão presos na cadeia, levianos. E para cuidar deles, hoje sou carcereiro. Então, é um pouco a história do meu pai que faz parte da formação de tantos paulistas e paulistanos, né? Gente que é filho de nordestino, neto de nordestino. No meu caso ainda, meus avós foram morar no interior, então eles não precisaram morar num lugar precário, né? Eles conseguiram superar essa situação, né? Ao longo de muitas décadas e com a ajuda dos filhos, né? Meu pai e meus tios, então eles conseguiram superar essa situação deles, né? Diferente de muitos
muitos nordestinos que estão aí nas capitais, né? Não só em São Paulo, mas no Rio, Curitiba, Belo Horizonte. Essa rapaziada boa e trabalhadora aí. Então essa é a conversa rapidinha com meu pai aqui. Se eu pensar num jeito melhor de tirar coisa dele, eu vou gravar outro vídeo, tá bom? É isso aí. Então vocês ouviram um pouco da história do teatro, um pouquinho da história do teatro, né? Se eu não me engano, meu pai falou sobre um período que vai de 68 a 70, mais ou menos, do que você fez. Ele trabalhou muito tempo no teatro, ele ama muito essa forma de arte, mas ele Ele achava que ele não tinha, já tinha começado não em tinha Lins. talento. Em 67 eu comecei a fazer teatro lá em Lins, na Faculdade Auxílio. A gente fez duas peças, fez uma do Fuente Overruna, Do Góngora? do espanhol lá. Ou é Quevedo ou é É um clássico. Lopes. Lope de Vega. É isso, Lope de Vega. É. Fuente Overruna. Fizemos Eu assisti essa no México, essa aí. Fizemos a Fuente Overruna lá em Lins, Eu depois assisti fizemos essa no uma México. outra de um Essa é uma italiano. peça muito legal, Fuente Duas Overruna. peças em Lins eu fiz. Porque Fuente Overruna é a história de um fiscal do reino que vem coletar imposto. Acho que é isso. É uma peçaça, essa aí eu assisti no México. Fuente Overruna. A gente fez Fuente Overruna, que é uma peça traduzida, tá na editora Vozes na época. Legal. A gente fez lá. Depois a gente fez uma outra que estava ligado a uma peça, acho que italiana, agora não lembro qual o nome, que falava da questão do direito, da imposição do império da lei, tudo agora resolve na base da lei. Era uma briga, a bronca era mais ou menos essa, tudo resolvido com base na lei. Então assim, meu pai ele cresceu num ambiente totalmente nordestino, né? Uma embaixada nordestina no interior de São Paulo. E também no contexto de valorização erudita, né, da cultura nordestina em todos os sentidos, né? Porque o movimento armorial é contemporâneo disso aí, não é? É década de 70, não é o armorial, né? E então isso tudo influenciou muito meu pai, né? Então ele foi pesquisar Mamulengo também, depois. Tem muito a ver com ele, assim, essas formas de arte nordestinas, né? Aí já tô falando de outra coisa, porque meu pai tá falando de teatro, né? Eu escrevi, tem um texto sobre Mamulengo, inclusive, que eu escrevi publicado na revista Mamulengo. Sim. Então é isso aí, gente. Depois eu organizo melhor aqui as ideias e gravo outra com o velho aqui. Mas isso é uma fonte de informação e de reflexão sobre arte popular e cultura brasileira. Depois eu gravo mais. Manda um beijo, pai. Mas por exemplo, essa. É isso aí. Vou encerrar aqui, tá bom, pai? Senão vai ficar muito longo. Quando eu estava fazendo escola Um beijo, de pessoal. teatro, aí você teve depois